Vamos então, com a graça de Deus, dar início a essa meditação final desta manhã do Santo Sábado. E eu gostaria de trazer mais uma vez uma história de um arauto do Advento. Já estudamos sobre alguns, né? Não faz muito tempo, falamos sobre Lacunza, sobre as crianças da Escandinávia, sobre Benjo, sobre Galsen. Tantos nomes, né, que são destacados. Já falamos até de John Wesley, aquele que foi o fundador do metodismo, trouxe uma ênfase na santificação muito importante, que ajudou ao desenvolvimento do próprio adventismo, no seu aspecto de falar sobre não só justificação, mas também santificação. E agora vamos falar sobre José Wolff, missionário a todo mundo. Muito especial a história deste homem, uma história única, e vamos nos maravilhar aqui juntos. Primeiramente, vamos ler na Palavra de Deus em Mateus, no capítulo 28, os versos 19 a 20. Ao final do Evangelho de Mateus, nós encontramos aqui uma comissão dada pelo próprio Jesus aos discípulos e a todos os seguidores dele em todas as eras. Aqui então, Mateus 28, 19 a 20 declara: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Então nós encontramos aqui essa recomendação de ir até as pessoas, fazer elas discípulas, batizando elas. De que maneira? Através do ensino da palavra de Deus. E aí então é dito que a presença de Deus estaria com eles até o fim dessa história terrestre, quando haverá o reencontro na sua vinda em glória. Aí nós encontramos aqui a recomendação de discípulos de todas as nações. Então, desde o início, a mensagem cristã é para ter o que? Um alcance global. Não é para um povo apenas, para uma localidade, mas para todos. Assim nós vemos também em Apocalipse 14, justamente na mensagem do primeiro anjo, aquela mensagem então que José Wolff participou na pregação, iniciando a sua pregação, inclusive 10 anos antes de Guilherme Miller. Já no ano de 1821 nós vamos ver que ele já iniciou essa pregação do primeiro anjo. Então, em Apocalipse 14, nós encontramos lá nos versos 6 e 7, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, maravilhoso, né? Nós encontramos aqui o alcance que deve ir as mensagens de Deus. Tanto no início da obra foi dado o alcance, como no final dessa obra também nos é dado. Então vamos começar do início a história de José Wolff, que nasceu na Bavária, que pertence à Alemanha em nossos dias. Ele era da descendência dos judeus. Seu pai era um rabino, o que significava ser um mestre na religião judaica. Logo cedo se interessou pelos assuntos religiosos. Diariamente havia judeus na casa de seu pai. Eles estudavam sobre a esperança de um Messias, isso é, um Salvador, que em breve viria e restauraria o poder dos judeus.
A mente do menino Wolf procurava captar cada detalhe das conversas. Em certa ocasião, quando tinha apenas 7 anos de idade, estava ele tão orgulhoso de que o Messias viria e a situação dos judeus melhoraria, que chegou a falar disso para seu vizinho cristão. O velho homem cristão diz para o garoto: meu caro menino, te direi quem foi o verdadeiro Messias. Foi Jesus de Nazaré, a quem teus antepassados crucificaram, assim como fizeram com os profetas da antiguidade. Vai para sua casa e lê o capítulo 53 de Isaías e te convencerás de que Jesus Cristo é o Messias. Ele rapidamente foi para casa, leu a passagem e ficou admirado como a profecia tinha se cumprido perfeitamente com Jesus de Nazaré. Wolf perguntava a si mesmo: será que as palavras do cristão eram verdadeiras? Ele então tomou coragem e foi perguntar para o seu pai quem havia sido Jesus de Nazaré. Um judeu muito talentoso, mas como afirmava ser o Messias, o tribunal judaico condenou à morte, respondeu o pai. Por que então se acha Jerusalém destruída e nos encontramos longe de nossa terra? Perguntou Wolf. Ai de nós, porque os judeus mataram os profetas, prontamente respondeu o pai. Assim, na mente do menino, ficou gravado um pensamento: será que Jesus dizia a verdade e os judeus mataram mais um inocente? Tão forte era esse pensamento que, apesar de ser claramente proibido de entrar em uma igreja cristã, muitas vezes ficava do lado de fora para escutar então a pregação. Nós vemos que Isaías 53 é uma profecia muito direta para essa missão que Jesus teve ao encarnar aqui como um ser humano, né? E ser o servo sofredor, e ir até a morte como um cordeiro ao matadouro, né? E nós encontramos lá realmente um relato maravilhoso que impressiona. Então aqui diz que o menino outra vez tomou coragem e perguntou ao pai o que significava a profecia de Isaías 53. Seu pai ficou em total silêncio. Depois dessa ocasião, nunca mais voltou a perguntar sobre o assunto. Seu pai sabia que aquele texto convencia as pessoas de que Jesus era o Salvador. Imaginava até mesmo que seu filho já estaria crendo. José Wolf estava convicto de que Jesus era o Salvador, mas as coisas não estavam fáceis para ele. Em sua casa, procuravam deixá-lo longe de qualquer coisa ligada ao cristianismo. Ainda novo, foi morar com alguns parentes, esperando que eles fossem mais tolerantes com a crença diferente. Mais tarde, teve que deixar de viver com os parentes. Naquela época, ele morou em diversos lugares. Ele conseguia dinheiro dando aulas de hebraico, língua do povo judeu. Havia muito interesse em se aprender o hebraico, devido a ser a língua em que estava escrito originalmente o Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Ele aprendeu mais sobre a fé cristã através de um professor da igreja romana. Logo, ele já fazia parte dessa igreja. Wolf tinha o grande desejo de ser missionário para o povo judeu e, tendo este objetivo em mente, foi estudar em Roma. Então, aqui o primeiro contato com o cristianismo, para o caso dele, foi com a Igreja Católica. Conta-se que no caminho para Roma, muitos protestantes tentaram convencê-lo de não ir. Eles diziam: você não conhece a Igreja Romana. Se você ir para Roma, em breve será preso, se continuar falando como está falando conosco. Wolf era muito sincero nas crenças que há pouco tempo tinha aprendido. Em sua inocência, não tinha percebido que a igreja romana tinha se tornado uma igreja infiel a Deus e que ainda perseguia os crentes fiéis. Estando em Roma, logo ele se envolveu
em muitas polêmicas, tanto com alunos como com professores. Principalmente não podia concordar com a doutrina que dizia que o líder da Igreja Romana, o Papa, não errava nunca, que ele é infalível, né? Que todas as decisões que o Papa tomava eram corretas e não podiam ser questionadas de forma alguma. Então ele começa a se envolver em polêmicas lá no colégio, né? E quando Wolff era mais novo, chegou a dizer que seu sonho era um dia se tornar Papa. Agora ele começou a perceber que as coisas não eram como ele tinha imaginado. Percebeu que somente Deus nunca erra. E sendo o Papa um ser humano como os outros, poderia também errar. Viu que a posição que o Papa tinha na igreja era errada, sendo que apenas Cristo deve ser o supremo chefe da igreja, a cabeça, né, da igreja. Não pretendia mais ser um Papa, agora seu sonho era ser um humilde servo do Senhor, um verdadeiro instrumento na mão de Deus. Aqui diz então que não fazia muito tempo que Wolff estava nos estudos e já tinha arrumado muitos inimigos. No começo, muitos achavam que ele era um aluno de grande futuro. No entanto, ele falava abertamente, com total franqueza, sobre os erros da igreja. E devido a apelar em favor de uma reforma da igreja, muitos começaram a desconfiar então das suas intenções. Nas aulas da história da igreja, Wolff esperava ansiosamente chegar a época de Martinho Lutero. Para sua decepção, quando parecia que no próximo capítulo de estudo iriam falar disso, o professor decidiu começar uma recapitulação de tudo que haviam aprendido. Ao passar do tempo, mais revoltado, ele ficava com certas coisas que eles ensinavam. Certa vez, o tema foi sobre alguém que era contra algumas doutrinas da Igreja Romana. Em certa altura do assunto, o professor comenta: se a igreja o tivesse queimado, teria feito uma boa coisa. A igreja não tem o direito de queimar, Wolff responde indignado. Em base do que você diz isso? Pergunta o professor. O mandamento diz: não matarás. O pastor tem o direito de matar o lobo que entra no aprisco? Um homem não é o lobo, novamente indignado, responde Wolff. Mas 17 papas queimaram hereges, argumenta o professor. 17 papas erraram. Então ele realmente rebatia a altura, né? E claro, não demorou muito, Wolff foi expulso. Na verdade, ele estava correndo risco de vida, né? Ele estava prestes a cair, então, num julgamento do Santo Ofício, né? Que criava, então, todo um inquérito, uma inquisição contra a pessoa, né? Mas, devido a um influente amigo na Inglaterra, Henry Drummond, ele pôde sair de Roma rapidamente, fugindo então de maiores problemas. Drummond era um homem muito rico que deixou de lado sua carreira política para se dedicar ao trabalho cristão. Quando conheceu a mensagem sobre a breve volta de Cristo, ele ajudou ainda mais na causa de Deus. Foi principalmente dele que Wolff recebeu ajuda financeira para suas viagens ao redor do mundo. Wolff estava agora na Inglaterra e tinha se decidido em ser um protestante. Ele se surpreendeu com o fato de algumas igrejas em Londres serem muito barulhentas. Ele era muito acostumado com a reverência e o silêncio nas igrejas. Considerava muito importante as igrejas manterem o silêncio durante os cultos e terem o devido respeito com as coisas santas de Deus. Então essa foi uma das razões para ele justamente se ligar à igreja anglicana, né? A igreja que estava mais próxima da católica em termos de um culto mais formal, silencioso, reverente, né? Então ele nesse momento se liga à igreja anglicana. E então ele aqui diz que Wolff conheceu Eduardo Irving
e através dele foi incentivado a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. José Wolff entendeu que em breve Jesus retornaria à Terra. Agora, mais do que nunca, queria sair pelo mundo, pregando essa solene mensagem. Ele tinha uma especial preocupação pelos seus compatriotas judeus. Queria lhes revelar que o Messias, o Salvador, já havia vindo como homem à terra e que viria também uma segunda vez em glória e majestade. Nós já comentamos, inclusive, anteriormente na história de Lacunza, que nesta época surge lá na Inglaterra a tradução, entrou lá no índex de livros proibidos pela Igreja Romana, e eles procuraram esse livro do Manuel Lacunza, que estava escrito em espanhol, e eles traduziram para o inglês, e foi divulgado na Inglaterra na época, um livro, então, à frente do seu tempo, de fato, trazendo essa mensagem da breve volta de Cristo. Aqui, então, comenta que de 1821 a 1845, Wolff viajou para muitos lugares do globo terrestre. Olha só, 1821 a 1845. Imagina as dificuldades nessa época, que eram as viagens, e ele viajou então no continente africano, ele visitou o Egito e a Etiópia, na Ásia, a Palestina, Síria, Pérsia, Uzbequistão, Índia, e ele também visitou os Estados Unidos. Em 1837 esteve em Nova York, depois pregou nas cidades de Filadélfia e Baltimore. Finalmente, se dirigiu para a capital Washington, tendo sido convidado pelo próprio presidente John Quincy Adams. Wolff pregou em uma das casas do Congresso americano. Os governadores de Nova Jersey e Pensilvânia também abriram as portas para ele. Então, Wolff viajou para países distantes, sem proteção, em meio de inumeráveis perigos. Ele apanhou, foi roubado, sofreu fome, foi uma vez até mesmo vendido como escravo, sem dizer que 3 vezes foi condenado à morte. Mesmo com tudo isso, ele saiu ileso de cada uma dessas dificuldades. Deus o livrou. Certa vez um viajante inglês perguntou: Wolff, há cristãos no Uzbequistão? E ele respondeu: há pelo menos 20, porque foi esse o número que eu batizei de judeus, e agora aceitam plenamente a Jesus Cristo como Messias. É interessante nós notarmos que para que ele fosse bem-sucedido no evangelismo, nesses diversos países, ele tinha que ter um domínio de várias línguas. De fato, ele sabia 14 línguas ao todo, sendo especialista em 6 e capaz de conversar facilmente em outras 8. Alguns falavam contra ele ir desarmado em meio a terras perigosas. Sua resposta era que estava provido de armas, oração, zelo para com Cristo e confiança em seu auxílio. Também estou provido do amor de Deus e do meu próximo em meu coração e da Bíblia em minhas mãos. De uma de suas últimas jornadas, ele escreveu: eu conservava a Bíblia aberta na mão, sentia que o meu poder estava no livro e que sua força me sustentaria. Então nós vemos que ele viajou extensamente numa época difícil, foi bem-sucedido em sua obra evangelística, fez o seu papel em favor dos seus compatriotas judeus e também em favor de árabes, muçulmanos e tantos outros. Aqui também relata que certa vez ele foi aprisionado pelo rei da Pérsia por suspeita que fosse um espião. Ele vinha lá da Inglaterra, era um cidadão já inglês e havia muitas vezes espiões de fato dessa nação.
Este era um reino muçulmano, o reino da Pérsia, que era bastante contrário aos cristãos. Então perguntaram a Wolff por que ele procurava essas dificuldades, por que não estava em sua casa, comendo, bebendo e vivendo com sua família. Wolff falou calmamente: pela leitura deste livro, verifiquei que nosso coração só se pode ligar a Deus crendo em Jesus. E ao crer isto, sinto-me como alguém que passeasse por um belo jardim, aspirasse a fragrância das rosas e escutasse o canto sonoro do rouxinol. E não me agrada ser a única pessoa feliz. Por isso, vou pelo mundo com o objetivo de convidar outros a passear de braço comigo pelo mesmo belo jardim. Então aqui nós encontramos esse belo discurso. Ele não conseguia guardar para si, ele queria que outros distantes fossem alcançados por essa mensagem. Seu discurso agradou muito ao rei e à corte, tanto que diziam ser ele um homem de Deus, cheio do amor de Deus. Além de ser solto, ele permaneceu como hóspede de honra por vários dias. Esses dias foram aproveitados lendo a Bíblia e lhes falando sobre Jesus e sua vinda. Por fim, depois de tantas viagens, José Wolff pôde finalmente dar atenção devida à sua esposa, que tantas vezes pensou que nunca mais o veria. Durante seus últimos 18 anos, foi pastor de uma igreja na Inglaterra, até que o Senhor deu o repouso para seu servo. Ele viveu de 1795 a 1862. Mas olhando para aquele dia, naquela manhã gloriosa da ressurreição, quando Cristo voltar, sabemos que a partir daquele dia, Wolff terá o quê? Muitas viagens a fazer. Poderá fazê-las sem que haja qualquer perigo com que se preocupar. Sim, ele terá muitos planetas agora para visitar durante toda a eternidade. Deus seja louvado por isso, que esses exemplos, que nós encontramos aqui nos inspire realmente. Ele foi mais um daqueles que passaram por um desapontamento, uma vez que também tinha marcado data para a volta de Cristo, mas mesmo assim não perdeu a sua fé em Cristo, e continuou então servindo a Ele fielmente até que Deus deu descanso para esse servo fiel de Deus. Eu gostaria de ler um texto aqui em Jó, antes de concluirmos, falando dessa bendita esperança que todos nós devemos ter. Jó 19, os versos 23 a 27. Aquela esperança que Jó tinha em meio a toda aquela aflição pelo qual ele passava, deve ser a nossa. Essa fé que tem sido a de todos os cristãos nas eras, nos vários séculos que já se passaram. Vivemos agora no limiar do tempo. Vivemos então num tempo de fato de pregar a breve volta de Cristo, que trará a ressurreição dos mortos e também a nossa transformação para um corpo incorruptível, para a vida eterna. E aqui muito belo, o que Jó fala, e até ele aqui no verso 23, ele fala do desejo dele. Olha só: quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. E de fato temos aqui para nós este relato belo dele. E ele diz no verso 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão, e por isso
as minhas entranhas se consomem no meu interior. Então, diante dessa bendita esperança da transformação do nosso corpo em um corpo incorruptível, se estivermos vivos por ocasião da volta de Cristo, e se viermos ao túmulo, esse é o resultado, a consequência, então, da entrada do pecado, e a consequência é a morte para todos, justos e injustos. Mas está reservada, então, a ressurreição para os fiéis, a primeira ressurreição, a dos justos, ou então a ressurreição especial de Daniel 12, para aqueles que são selados no grupo especial dos 144.000. Que possamos então, cada dia, fazer mais firme a nossa vocação e eleição diante de nosso Deus. Amém.